Um cristão deve se envolver em política. Sim, o cristão informado deve se envolver em política. Política no sentido geral é trabalhar para o bem comum da sociedade. Política pode envolver ajudar pessoas em necessidade, alertar as autoridades e ajudar a resolver problemas ou até trabalhar no governo. A Bíblia nos chama a cuidar dos outros e a ser uma bênção em tudo o que fazemos. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Todo crente pertence ao reino dos céus. Mas isso não significa que não pode se envolver na política do seu país. O cristão, enquanto vive aqui na terra, tem dupla nacionalidade. Isso significa que tem direitos e deveres para com o seu país terrestre e com o seu país eterno. Ignorar a política numa sociedade democrática é irresponsável. Como cidadãos temos o poder para escolher quem vai governar. Se não fizermos também não temos direito de queixar quando um governador ruim é eleito, porque o nosso voto podia ter colocado uma pessoa mais honesta no seu lugar. É também o dever de todo cidadão crente exigir que seus governantes sejam íntegros e cooperar com eles para melhorar a sociedade. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei, como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Em quem o cristão deve votar? O cristão deve votar em quem acredita que vai fazer o melhor para a sua sociedade. Antes de votar é muito importante analisar com cuidado as opções e o que cada candidato pretende fazer, não só a sua propaganda. Por exemplo, um candidato pode ser muito carismático, mas seus planos podem estar completamente desajustados com as necessidades do povo. Também é muito importante orar e pedir orientação a Deus na sua escolha. E mesmo que seu candidato não ganhe, ore pelo governo, para que seja sábio e traga paz. Foi Deus que deu autoridade ao governo, mas se deixarmos Deus de fora, quem fica com a autoridade é o diabo. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Cristão pode ser político. Sim, um cristão pode ser político, se esse for o seu chamado. Tal como qualquer outra profissão, a política tem muita corrupção. O cristão que entra nesse meio precisa ser um exemplo de integridade, pedindo sempre forças a Deus para fazer o que é correto. Como crente, você também pode fazer campanha de maneira honesta, sem mentir nem fazer luta suja contra outros candidatos. Não podemos esperar que ímpios sigam a vontade de Deus. Por isso é muito importante formar crentes fortes e prontos para fazer a diferença na política. Temos vários casos na Bíblia de homens de Deus envolvidos na política, até mesmo em países ímpios como o Egito, José, e a Babilônia, Daniel, Neemias. Esses homens tinham um dom para governar e foram usados de maneira poderosa por Deus. Se você tem um dom para a economia e seu país está em crise, por que não servir como ministro da economia? O mesmo se aplica a qualquer outro cargo político. Deus recompensa os íntegros, que fazem um bom trabalho. Considere o íntegro, observe o justo, há futuro para o homem de paz. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Atenção! Ser cristão não qualifica ninguém para ser político, tal como não qualifica para ser arquiteto. É preciso formação adequada. Também não é bom um líder de igreja ocupar também cargos políticos. Esses são dois trabalhos muito exigentes e um ficará prejudicado. É melhor ter um ministério de cada vez. A igreja pode ensinar sobre a importância da política, mas não deve tomar partidos. A escolha é individual, de acordo com a consciência de cada um. Ore pelo seu país. Deixe o seu amém.